Neste vídeo, Rodrigo Silva discute a besta do Apocalipse e como ela pode dominar a igreja. Ele analisa passagens bíblicas e destaca que a besta simboliza o anticristo, que perseguirá o povo de Deus. Seria essa sim, seria Uma, a besta. 2, 3, 4, 5, 6 cabeças? 7 cabeças? 7. Tá. Olha lá, ó, tem a do meio. 3, 6, 7, tá. 7 cabeças. E assim que o Apocalipse está, enquanto vocês estão vendo aí a imagem, eu vou ler para vocês, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, estão vendo o corpo dela lá? É. Com pés como de urso, presta atenção nos pés, e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse dragão parece que passou para a besta o cetro, Entendi. o poder para continuar agora o que ele não pôde fazer. Aí, quando a gente vai descendo aqui, diz uma coisa. Olha o que diz aqui no verso 5. Foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Opa. 42 meses, se você olhar num calendário de 12 meses, você tem 3 anos e meio. É. Sabe o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Um tempo, Sim. mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então aqui está falando do mesmo tempo em que a mulher passaria no deserto, só que com outra roupagem. É como se eu falasse o seguinte, eu te dou 2 dias para sair daqui. Aí eu volto e falo, eu te dou 48 horas. Eu tô falando a mesma coisa. Entendi. 2 dias ou 48 horas é a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa de 3 anos e meio, que é a mesma coisa de 42 meses. É interessante que quando a gente vai para Daniel capítulo 7, versículo 25, lá também fala dessa besta, desse anticristo. Como que fala? Eu vou mostrar para você aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha o que o anticristo, quando ele aparece no livro de Daniel, fala. Ele falará contra o Altíssimo. Tinha boca repleta de blasfêmias. Viu a minha semelhança? É. Oprimirá os santos do Altíssimo. Essa besta vai oprimir o povo de Deus. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bateu. Mas peraí, mas agora me bateu uma confusão aqui. Vamos por partes. Se a mulher estaria no deserto, longe do alcance da serpente, o fato da serpente Passar o bastão pra... passar o bastão para a besta e a besta poder perseguir o povo no deserto, então Deus... O esconderijo não deu certo? Então. Por que o esconderijo não deu certo? Porque as promessas de Deus são condicionais. No Israel do Antigo Testamento, Deus falou assim, se vocês forem fiéis, eu farei isso. Se vocês forem fiéis, eu farei aquilo. E muitas vezes os profetas de Deus falaram, Deus trouxe os babilônios porque vocês não foram fiéis. Se vocês forem fiéis. Então, João já estava vendo que a igreja, de certa forma, não estaria sendo fiel. João, quando viu essa cena, lembrou da igreja de Laodiceia. Ele falou assim, a igreja vai ter problema aí. E João ficou apavorado quando ele viu isso aqui. Lembra que eu falei do quiasmo, que os pontos vão se encontrando? É interessante que a cena da mulher no deserto congela aqui. Nós não temos a continuidade. Se eu estivesse desenvolvendo um livro, igual você escreveu aquele livro... Vai pra cá, vai corta pra pra cá, lá... corta pra lá, e às vezes dá um suspense. Às vezes você deixa aquele suspense... Pra depois retomar a história. Tem muito livro que faz isso, né? Muito filme também, muito seriado, no meu livro né? eu faço isso. Eu movimento a história aqui com esse grupo de personagens, movimento aqui, enquanto eu tô movimentando isso, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo aí. E depois retoma. João fez isso. E sabe onde é que ele vai retomar? No capítulo 17, por causa do quiasmo. Tá. Aí no capítulo 17, aí você vai entender agora por que fala do restante da descendência da mulher. Olha o que aconteceu com ela. O que sobrou, né? O que sobrou. Apocalipse capítulo 17. Cara, tá chegando no final aí, tá chegando no final. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças com as iras de Deus, que nós vamos falar ainda, veio e falou comigo dizendo, venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas.
Que é? Quem é a grande prostituta? Vamos ver. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Deixa eu segurar um pouquinho. Tá. Para tudo. Igual falava que o Para. João Kleber, né? Kleber. Para tudo. Na cena anterior, para lembrar do esquema do livro, É. nós deixamos a mulher no deserto, o dragão não pôde ir, ele enviou a besta, Certo. que a besta tem autoridade lá, que a besta pode agir durante os 42 meses, diz Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, o dragão não pôde ir e mandou a besta no lugar dele. A besta vai pro deserto perseguir a mulher. Aí o anjo falou, vem que eu vou te mostrar o julgamento da mulher, da prostituta. Que prostituta? É. Aí diz assim, o anjo me transportou em espírito ao deserto. Ao lugar onde tá o conflito lá da... E vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério, Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você que é um escritor, internaliza a emoção desse momento. Quando João viu aquela cena no deserto, João se admirou com grande espanto. Peraí. João já tinha visto, anota aí, João já tinha visto os 7 selos. João já tinha visto a ira do Cordeiro. João já tinha visto os 144 mil. João já tinha visto o trono de Deus no céu. João já tinha visto a besta saindo do mar. João já tinha visto... Por que ele se admirou? A primeira vez, tudo bem. Mas depois que já viu tanta coisa, para João se espantar aqui e ficar admirado, tem que ser um negócio muito fora do comum. Mas o que seria tão fora do comum para espantar João depois de ter visto tudo o que ele viu? É porque ele nunca esperava ver isso. A mulher do capítulo 12, que era fiel, que foi para o deserto perseguida pela besta, agora estava de caso com a besta. Então. João chocou quando viu isso. Ele não esperava. Aquele choque do Como cara Moisés, que a mulher... quando desceu do monte. o Nossa, pessoal você deu um excelente exemplo. Tava adorando o bezerro de ouro. Você deu um excelente... Tanto é que tem um midrash judaico que eles fazem uma interpretação disso justamente quando Moisés desce, que o diabo fez sinais fazendo com que o bezerro, que era um animal, uma estátua, falasse. Entendi. E o povo começou a adorar a imagem porque ela parecia ter fôlego de vida. E quando a gente terminar de ler o capítulo 13, você vai ver que a besta faz justamente isso. Uma segunda besta faz uma imagem da primeira e bota o povo para adorar. Entendi. Você vê que é uma história cíclica, ele vai repetindo cenas do Antigo Testamento. João ficou assustado. A mesma mulher. Lembra que eu falei do conceito católico de casta meretrix? A mulher, a igreja de Deus que é pura e prostituta ao mesmo tempo? Isaías lamentou no Antigo Testamento quando o povo de Israel caía em apostasia, como se fez prostituta a cidade fiel, falando de Jerusalém. Quando você vai, e João ficou apavorado. Peraí, a besta foi pro deserto para perseguir a mulher, e agora a mulher vira amante da besta? Daqui a pouquinho eu vou retomar essa cena. Por isso que só sobraram algumas jujubas. Por isso que o dragão agora não tem mais ira contra a mulher, mas contra o que restou da descendência dela. Porque em grande parte a mulher se prostituiu. Entendi. Se vendeu. Agora eu entendo o cristianismo da carta Laodiceia. Aí você vai aqui para Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, quando Paulo fala da volta de Jesus, ele fala, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque ele fala que a volta de Jesus, ele fala aqui, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, eu falei dessa palavra lá atrás, a ruptura. Então,
Paulo falou disso e João entendeu lá que haveria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Por isso que João se admirou com grande espanto. A mulher e a besta estavam juntas. Agora voltamos a Apocalipse 13 e você entende por que agora a briga é contra o que sobrou do povo de Deus, que a maior parte do povo de Deus se tornou Laodiceia.